Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. No último vídeo não deu para gravar o final do vídeo, também tive que pagar algumas imagens para poder colocar o vídeo. Tinha colocado lá o nome do site na tela, para vocês, mas infelizmente, como não tinha memória, a gente foi limpar o celular, e acabou aí excluindo, todas as imagens que eu tinha colocado lá no vídeo. Só depois foi que a gente foi se dar conta, Mas, graças a Deus, deu certo colocar o vídeo. Embora, a gente não tenha um grande alcance de pessoas, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todos os propósitos e vai chegar, nas pessoas que querem ouvir, as pessoas que querem aprender, que querem saber mais sobre o conteúdo. O vídeo vai chegar até elas, com certeza, e Deus vai ali falar mais do que eu falei, Porque eu tento falar o que Deus me explica, mas eu acredito que o Espírito Santo pode explicar muito mais ainda às pessoas que vão ver lá o vídeo. O vídeo anterior, estávamos falando sobre o juízo investigativo. E como eu coloquei lá, escrito, porque os vídeos, que eu faço assim, quando eu estou editando, então eu vou lembrando de coisas a mais e vou colocando ali escrito. Então, se você tem o costume de só ouvir, você pode estar tirando um tempo para visualizar esse vídeo, porque eu costumo colocar coisas escritas ali para ajudar. E se você puder visualizar, para ver os acréscimos que eu coloco lá escrito, no vídeo, vai ser muito melhor ainda para você ter um entendimento mais sobre aquilo que eu quis falar, quis explanar no vídeo. Tá? Esse assunto do juízo investigativo é um assunto muito amplo. A confusão não vem somente sobre o bode. Existe aí uma briga, uma disputa entre denominações, para uma tentar derrubar a doutrina da outra, para uma tentar descreditar a outra. Mas eu quero já deixar claro aqui que essa questão de briga de denominação, isso tudo é para confundir a mente das pessoas, para achar que existe uma denominação certa, uma denominação mais bíblica, Todas as denominações em si, elas partem do mesmo entendimento, Todas elas vêm da mãe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, todas elas tentam aí o seu lugar debaixo do sol, Todas elas tentam dizer para mim e para você, olha, venha para cá, porque eu sou a igreja verdadeira, venha para cá, saia da Babilônia. Então, todas elas querem dizer a mesma coisa. Muitas pessoas não vão ali dizer que não vão falar sobre a denominação dele, mas pela característica da pessoa você vai entender que denominação essa pessoa segue. E a maioria das pessoas que batem na questão do juízo investigativo lá da IARJ, a maioria são as pessoas que acreditam na predestinação. Por eles acreditarem na predestinação, de que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez você aceitou Jesus, você está salvo para sempre. Então, eles entram em choque com esse ensinamento da denominação adventista, porque lá na denominação adventista, no juízo investigativo, existe toda uma confusão também lá dentro da IARJ, sobre essa questão do juízo investigativo, porque muitas pessoas acreditam, que é só os mortos que estão sendo julgados, aí outros não, é os vivos, já eu não acredito nisso, eu acredito que todos nós estamos passando por essa questão de investigação, sobre a ótica divina, E uma vez que eu aceito Cristo, eu permanecendo no caminho de Cristo, eu permanecendo nos ensinamentos, na sã doutrina do Senhor, eu estou salva, Mas a partir do momento em que eu me afasto do Senhor, em que eu me apostato, que a apostasia não é você sair de uma denominação, a apostasia é você abandonar o Cristo, abandonar o senhorio de Cristo, É de abandonar a fé. Então, isso se chama apostasia. Por isso que o mundo ele está entrando na apostasia, ele está cada vez mais se afastando de Deus, As pessoas, elas estão confiando mais ainda no ser humano, estão confiando mais ainda na tecnologia, Elas estão se afastando do Senhor, do seu Criador, Elas estão vivendo no seu bel prazer, se entregando às paixões vãs desse mundo. Então, elas estão se entregando à grande apostasia.
que era um dos sinais, né, da volta do Senhor. Muita coisa que envolve essa questão do juiz investigativo, porque as pessoas que acreditam na predestinação, elas batem muito de frente nisso, né? E uma das coisas que eu vejo lá no Para Que Possamos falando sobre a questão do juiz investigativo, que eu nunca vi isso enquanto eu estava lá na IARG, eu nunca vi isso, essa questão. Se ele viu, eu também não posso dizer que ele não viu, né? Se ele viu, se ele foi ensinado assim, eu também não posso dizer assim que ele está errado. Porque se ele viu, se ele está falando isso, é porque ele deve ter visto isso. E ele também traz os pontos que eram ensinados na IARG. Porém, eu vou dizer o que foi passado para mim. Não foi passado para mim que algumas coisas que aparecem no vídeo dele, que ele disse que dá a entender como se fosse uma questão da predestinação, né? Que tipo assim, se você aceitou Cristo, se você fez um errinho de nada, aí você já é dado como perdido. Não é assim. Eu nunca foi ensinado isso para mim. Eu não posso acreditar isso. Nesse tempo todo em que eu estive lá na IARD, não foi ensinado isso para mim. Se foi ensinado para ele, eu também não posso dizer que não foi. Se você, tipo, aceitou Cristo, aí você fez alguma coisa, mas aí foi carimbado que você... É muito confuso, é melhor eu fazer o vídeo e falar para vocês. Outra coisa também que as pessoas falam, que o juiz investigativo da IARD está errado, esse ensinamento da IARD está errado, porque, tipo, não dá a entender que não foi Cristo que nos salvou, né? A partir do momento que a IARD fala que conta lá sobre a história do bode, aí que foi Satanás que levou os nossos pecados, eles falam sobre isso. Então existe essa confusão aí falando, né, sobre essa questão de que dizer, né, que Cristo não foi quem nos salvou. A IARD diz que dá a entender que foi Satanás, foi o diabo, né? Então existe essa confusão, né? Que as pessoas que falam contra esse ensinamento lá da IARD, eles falam isso, não sei porquê. Não é que ela está dizendo que é o diabo que nos salvou. Como eu falei no vídeo, no caso, o pecado, ele é gerado no coração do maligno, né, do diabo. Então, é ele quem passou esse mal para o mundo e, portanto, o mal voltará para ele, né? É algo que pertence a ele. Então, é isso que Cristo quer dizer quando há o simbolismo em que o sumo sacerdote põe a mão sobre a cabeça do bode que vai para o deserto. Aí a pessoa disse, mas na Bíblia não está dizendo ali que o diabo, que o bode é o diabo e tudo mais. Também as pessoas querem que a Bíblia detalhe tudo tintim por tintim, né? Essa questão é uma questão simbólica, mas a pessoa tem que aprender a ter uma visão espiritual das coisas. E essa visão, ela só vem quando a gente pergunta ao Senhor. Eu estava assistindo um vídeo de um rabino, onde ele estava até dizendo assim, que muitas pessoas dizem assim, nem tudo está escrito nas escrituras, né? Deus não deixou tudo revelado. Mas ele disse assim, mas não quer dizer que você não possa perguntar a Deus. E é verdade. Você pode perguntar a Deus as coisas. Se ele quiser falar para você, ele vai falar. Se ele não quiser falar, ele não vai falar, porque ele não é obrigado, ele não está sujeito a nada a nós, né? Nós é que estamos sujeitos ao Senhor. Ele é o Deus de todo entendimento, ele que inspirou a palavra, então ele também pode nos explicar o que está escrito ali, caso ele queira. Se nós somos filhos do Senhor, nós podemos perguntar, e nós temos a liberdade de perguntar as coisas a ele. E ele, se ele quiser, ele poderá nos revelar. E aliás, eu acredito que essa questão do bode não tem nada escondido, é uma coisa assim, muito clara, né? Ela é muito clara ali o simbolismo que está acontecendo, né? Então eu acredito que é muito injusto das pessoas que questionam esse assunto não explicar sobre a questão do... Você mal vê as pessoas falando sobre o santuário. Eu estava conversando com uma colega minha, né, que ela frequenta a Assembleia de Deus. E ela estava conversando comigo e ela estava falando algo assim maravilhada, né, que estavam estudando lá na denominação dela sobre o santuário. Olha, irmã,
eu fiquei maravilhada com o assunto do santuário. Então você fica pensando assim, gente, esse assunto devia ser muito estudado no passado. E eu acredito que devia ser muito estudado no passado, né? E ele é muito assim falado dentro da denominação adventista do sétimo dia. E como eu falei, né, eu também vi esse assunto falando sobre o juiz investigativo, que eu fiquei até assustada assim, porque eu nunca tinha ouvido falar que nenhuma denominação falava sobre esse assunto, né? Porque a denominação adventista ela tem esse costume de dizer deter, né? Que é um conhecimento dela, que foi Ellen White que teve a revelação, né? Então eu fiquei maravilhada quando eu estava lendo o site Graça Maior. Eu vi lá, eu quero que vocês procurem lá, né? Porque são muitos assuntos que tem nesse site. Lá eu vi assim que tinha esse comparativo sobre o juízo investigativo. Eu vi que no Batista do Sétimo Dia esse assunto era muito grande, né, muito extensivo, e tinha lá do lado a comparação do Adventista do Sétimo Dia. E eu fiquei assim, esse assunto é falado também no Batista do Sétimo Dia. Então eu vi lá falando vi lá esse comparativo sobre o juiz investigativo. Essa minha colega, ela falando isso, maravilhada, né? Então, assim, é um assunto muito estudado na IARJ, não é que seja assim, estudado, né? Ele é um assunto muito falado, essa é a palavra certa, é a expressão correta. É um assunto muito falado, né? Na IARJ, escola sabatina, nos estudos que tem, né? E tudo mais. Então, eles frisam muito isso, falam muito sobre o santuário. Mas não com o intuito de que, se você for perguntar sobre as pessoas, sobre a questão do santuário e tudo mais, não é por uma questão de entendimento, mas como eu expliquei no vídeo lá, pela uma questão de frisar que a IARJ ela está embasada no cumprimento de uma profecia, né? Então eles trazem muito essa questão, né, de dizer que a IARJ nasceu a partir de 1844, Deus trouxe ali uma voz profética e tudo mais. Então, é por isso que eles frisam tanto o assunto do juiz investigativo. Outra coisa que, também como eu estava falando, no juiz investigativo, eles falam muito sobre que os mortos que estão sendo julgados. Aí vem outro e diz assim, não, é os vivos. Eu acredito, como as escrituras falam, que tudo que nós fazemos, as nossas obras, né, elas dormem com a gente. Se eu morrer, acaso eu morrer. Se por acaso eu for encontrada viva, né, por exemplo, se o Senhor, por exemplo, o Senhor voltasse agora, né, as minhas obras também estariam comigo nesse momento e com você também. Então nós estamos passando em revista, sim, né, nós estamos passando por esse juízo. E outra coisa que as pessoas que questionam lá esse ensinamento da IARJ, que dizem que toda a obra de Cristo acabou lá na cruz e tudo mais, essa pessoa também rasgou fora a passagem lá de Hebreus que diz que o Senhor, quando ele voltar, então vai se completar a salvação. Mais ou menos assim, eu vou ler o verso aqui para vocês e vou falar para vocês aqui que as pessoas que falam, que questionam, parece que ambos os lados estão rasgando o livro de Hebreus, né? Então, ambos os lados estão mais preocupados em provar, né, que as suas doutrinas estão corretas, e enquanto isso eles vão rasgando o livro lá de Hebreus. Outra coisa também, gente, é uma lógica, uma questão de você analisar. Você acha que se a obra tivesse sido encerrada, foi encerrada a obra da salvação, a obra da minha salvação e da tua salvação, ela foi encerrada na cruz. Porém, a obra contra o pecado nesse mundo, ela ainda não foi encerrada. Se tivesse sido encerrado, Cristo tinha encerrado tudo ali, nós teríamos sido glorificados, nós não, né? Os que estavam na época de Cristo. E nós talvez nem tivéssemos nascido, né? Então, aliás, poderíamos ter nascido num corpo perfeito, eu não sei, né? A Bíblia diz que lá no céu não vai se casar, nem vai se dar em casamento, eu não sei nem se vai ser mais gerado menino, né? Então, assim, se a obra tivesse sido encerrada, tinha acontecido tudo só lá no Calvário, né? Havia tido a glorificação, Satanás tinha sido destruído, mas Satanás ainda existe. Então, na questão de lógica, se o maligno ainda existe,
Se o pecado ainda existe, então essa obra não foi finalizada, gente. Não adianta você ficar fingindo que foi tudo acabado, né? E que tá tudo ok, né? Você está passando uma grande mentira para as pessoas. Se você ainda está aí tendo a necessidade de pregar para as pessoas que Cristo é o Senhor e que não há salvação além do nome dele, somente por meio do nome dele, então é porque a obra ainda não encerrou, entendeu? Não encerrou. Eu tenho um entendimento comigo da parte do Senhor, que o Senhor, ele sabe quem é a última pessoa que vai nascer nessa terra. Ele sabe, e ele sabe o momento certo em que ele vai encerrar a obra desse mundo, né? O grande conflito desse mundo. Então eu não tenho dúvida de que o Senhor, tudo está sob controle nas suas mãos, né? Que no momento certo o Senhor, ele vai retornar, ele vai aniquilar com todo o mal que existe sobre esse mundo, principalmente com o causador do mal, que no caso é o diabo, né? O sedutor de todas as nações. Muitas pessoas ficam debatendo, ficam disputando, né, sobre a questão do juízo investigativo. Outra coisa também que tem no livro de Hebreus, que muitas pessoas usam para distorcer, mas esse é outro assunto. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Que as pessoas usam para dizer que não existe mais lei, que a lei foi mudada e tudo mais. Então eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse assunto. Eu tô aqui fazendo esse vídeo cedinho, né? Já tem barulho, como vocês podem perceber aí ao fundo. Mas eu tô tentando fazer esse vídeo cedo por conta das interferências, né? Que vai tendo no vídeo. Eu vou ler aqui na passagem do livro de Hebreus, na King James Fiel, capítulo 9, vou começar do verso 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Então esse verso aqui, ele já está dizendo para mim e para você, que como o pecado ele se iniciou no céu, aqui na terra ele era só feito uma didática, uma representação sobre a questão do pecado, sobre como iria ser a aniquilação do pecado. Então eram apenas figurações, tá certo? Apenas simbolismos. Mas como o pecado ele se iniciou-se lá no céu, então ele teria que ser aniquilado lá, ele teria que ser resolvido o problema lá. Então a palavra do Senhor nos garante que Cristo ele subiu para o santuário celestial. Lembra que Moisés ele recebeu a ordem por parte de Deus para fazer um santuário semelhante à figura que Deus tinha dado a ele, então era semelhante à figura que havia no céu, né? E o próprio João também, lá no livro de Apocalipse, ele vê, né, o santuário aberto. Claro que não era o santuário de Jerusalém, né, gente? Era o santuário celestial, que ele viu o templo de Deus, o santuário de Deus, tá certo? Então, a palavra do Senhor, ela vai nos garantindo que a questão do pecado, ela é resolvida lá no céu, tá certo? Então, se Cristo ainda não voltou, é porque alguma coisa está acontecendo no céu que nem a mim nem a você foi dado essa questão de saber, né? E não é porque Irã Edson, Ellen White diz que tiveram essa visão, né? Que Cristo passava do lugar santo para o Santíssimo. Isso não quer dizer também que isso aconteceu em 1844. Pode ser, eu não vou dizer aqui que eles não tiveram essa visão. Eu acredito que Irã Edson teve a visão, né? Eu acredito mais que Irã Edson teve essa visão. Com o decorrer do tempo eu vou percebendo que não é do jeito que as pessoas vão falando. Digamos que Irã Edson teve essa visão, então não quer dizer que foi em 1844 aquilo. Pode ser que Deus tenha mostrado para ele que a questão do sumo sacerdócio de Cristo não se tratava nesse mundo, mas sim lá no céu, né? Que foi onde se iniciou o pecado. Estou dando aqui uma opinião pessoal. Agora vamos ver aqui no verso 25. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Ou seja, o rito lá no céu não era como feito na terra, né? Não foi feito como foi feito na terra. Tipo assim, aconteceu os sacerdotes e os sumos sacerdotes, né? Não era todo ano que Cristo fez isso. Todo ano Cristo fez isso. Não, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus.
Então, assim, a palavra do Senhor está garantindo aqui para nós que nem também para se oferecer com frequência, ou seja, a frequência como os sumos sacerdotes faziam isso de ano em ano, isso não quer dizer que era feito assim também no céu. Não, no céu foi feito quando Cristo fez o sacrifício lá na cruz. Quando foi feito o sacrifício lá na cruz, então aconteceu algo também lá no céu, e ele também, após sua ressurreição, ou durante a sua ou durante enquanto ele estava dormindo no pó da terra, eu não sei. Só sei que aconteceu de ele ter entrado lá no Santo dos Santos lá no céu. Então a frequência da terra não era a frequência do céu. Como nós somos seres humanos, nós vivemos dentro de um tempo diferente do tempo de Deus. Eu nem sei se Deus tem tempo, né? Sei que nós temos tempo. Vivemos em um tempo, né? Então aqui para nós era feito isso de ano em ano por conta que Deus precisava figurar, precisava relembrar sempre a didática lá, né, do que acontecia entre o pecado, entre Deus e a humanidade. Então havia essa figuração com uma frequência diferente da do céu. A palavra do Senhor está deixando claro aqui para nós. E ele diz assim, como o sumo sacerdote entrava no lugar de ano em ano com sangue alheio, ou seja, o sangue lá que era dos animais, né? Não era o sangue do verdadeiro Cristo. Então agora, a partir que o Senhor faz o sacrifício verdadeiro, né? Que é o seu sacrifício, o Cordeiro de Deus, verdadeiramente. Então esse sangue agora é dele, não é um sangue alheio, é o próprio sangue do Senhor, né? Que é derramado ali como oferta por cada um de nós. Verso 26. Pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele está dizendo aqui que se fosse fazer tudo como o sacerdote terrestre, ele teria que ficar sofrendo desde a fundação do mundo, né? Desde quando o pecado entrou aqui na terra. Mas não, né? Foi somente uma vez que ele praticou esse ato, tá certo? Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Então, a morte dele não precisava ser como a morte dos cordeirinhos, direto. Não, foi somente uma vez, porque o sangue dele, a morte dele era totalmente eficaz e não, né? Porque ele já morreu. Foi eficaz, né? Para aniquilar o nosso pecado, tá certo? Para levar o pecado de muitos, ou seja, Cristo morreu para levar os pecados de muitos, né? Então houve uma troca aí. A morte dele levou os nossos pecados sobre ele, como está escrito lá em Isaías. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Então, para aqueles que o procuram, ele aparecerá pela segunda vez para a salvação. Então, aqui está querendo dizer para nós que Cristo ele se ofereceu uma só vez para levar os pecados de muitos e para todo aquele que o busca, né? Ele vai aparecer pela segunda vez para a salvação, para concretizar a minha e a sua salvação, a salvação do mundo inteiro, né? Todo aquele que busca ele vai aparecer a segunda vez. Ele não já veio uma vez em forma humana? Ele não morreu por nós, né? Ele não foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo? Então ele vai aparecer a segunda vez para encerrar, dar ponto final no pecado desse mundo, tá certo? Porque nós já estamos com a salvação salva, se nós o aceitamos, se nós ficamos sob o seu senhorio. Mas ele vai ter que aparecer a segunda vez para dar cabo ao pecado que age sobre essa terra. No caso também, para dar cabo à pessoa que produziu esse pecado, né? Em quem se manifestou esse pecado, que no caso foi o diabo. Eu espero, né, que tenha ficado esclarecido aí alguns assuntos, né? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.